Maduros para a destruição. Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Antes de eu começar esse estudo, eu queria falar que eu errei as datas nos estudos anteriores. Eu falei, por exemplo, que o estudo de ontem foi do dia 22 de outubro, quando na verdade foi do dia 29. Falei do dia anteontem, também a data errada. Te peço desculpa por isso. Eu faço os roteiros aqui e esqueci de alterar as datas apropriadamente no topo de cada um dos estudos. Eu te peço perdão por isso. Hoje estamos corretos? Segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Hoje vamos ler o texto de Isaías, capítulo 22, do seu versículo 1 ao versículo 14. Você sabe por que nós fazemos isso? Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia e deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve estudo. Compartilhe esse estudo com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Eu estou falando mais rápido hoje porque o estudo é grande. Os breves anúncios que nós deixamos aqui: compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a leitura do texto bíblico com um método de leitura. Isso vai te ajudar muito, vai te abençoar muito. Faça isso. Nós deixamos aqui na descrição desse áudio um texto também, um livro, uma sugestão do Cacau Marx, que ele fala exato que ele construiu o livro a partir dos estudos que fez da Bíblia 365. Creio que pode te ajudar muito com uma ideia de panorama bíblico, com uma linguagem simples, uma linguagem clara. Também eu deixo aqui na descrição desse áudio os comentários que estou usando para fazer estes estudos. Se você tiver interesse em comprá-los, você pode alcançá-los lá. Por último, mas não menos importante, nós temos estudos na igreja nas segundas-feiras, nas quartas, nas quintas-feiras e domingo nós temos a escola dominical. Vá lá me visitar na escola dominical, domingo, 8h30 da manhã. Vai ser um prazer te receber, ter comigo lá. Maduros para destruição. Vamos ler Isaías capítulo 22. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos a espadas, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos, maduros para a destruição. Antes de eu falar propriamente dito sobre o estudo de hoje, eu gostaria de resumir um pouco o que nós já tratamos até esse momento para que você não se perca. O livro de Isaías combina duas mensagens essenciais. De um lado, o profeta aponta o juízo contra os reis de Israel e de Judá, que decidiram se rebelar contra Deus. A mensagem profética é de que o povo de Israel e o povo de Judá será julgado. Israel cairá nas mãos dos assírios, Israel, o reino do norte, cairá nas mãos dos assírios. Judá, o reino do sul, cairá nas mãos da Babilônia. Por outro lado, ao mesmo tempo que o livro traz uma mensagem de juízo, ele também traz uma mensagem de restauração. O livro de Isaías trata de uma mensagem de esperança, porque o profeta acreditava profundamente que Deus enviaria um rei da linhagem de Davi para restaurar o trono de Deus. Lembre-se lá de 2 Samuel capítulo 7 e lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, dizendo que dele haveria uma grande nação. No primeiro terço do livro de Isaías, nos seus primeiros 39 capítulos, Isaías vai relatar a decadência moral do povo. Essa mensagem vai ser intercalada com as mensagens de esperança da vinda do Messias, mas ele vai falar da decadência do povo e do juízo que virá, tanto sobre o povo de Deus, como dos povos que são vizinhos ao povo de Deus. Então, a ideia vai acontecer nesses 39 primeiros capítulos, e no capítulo 39 nós vamos ver a queda
que acontece, ou a invasão da Babilônia de Judá, e nós vamos ver o povo sendo levado para o exílio. Para o povo que recebeu a promessa de Deus de que receberia uma terra, ser exilado vai ser um evento de consequências muito, muito terríveis. Vai deixar uma marca profunda na alma e no coração do povo de Israel. Então lembre-se, o capítulo 1 a 39 é o período pré-exílico. Isaías está profetizando antes de antes de Judá cair nas mãos da Babilônia e ir para o exílio. Nos capítulos 40 a 45 é o período durante o exílio, especialmente o período final do exílio. E nos capítulos 56 a 66 serão as profecias do período pós-exílico. Lembre-se também que nos primeiros 12 capítulos nós apontamos que o capítulo 12 fechava uma sessão em que Deus anunciava o castigo dele sobre Israel. Deus anunciava o castigo dele sobre um povo que insistia em não confiar nele, não confiar, não colocar a sua confiança em Deus, não colocar a sua obediência em Deus e confiar no seu próprio coração. Isaías vai ter ele mesmo uma experiência marcante no capítulo 6 e ele vai ver quanto ele é pecador, ele vai ver o quanto ele é igual a esse povo e ele acha que será destruído e que ele será também aniquilado, mas Deus o toca, Deus o perdoa e Deus o comissiona para trazer uma mensagem que é uma tarefa árdua para esse povo, que é a mensagem de castigo para esse povo, que é a mensagem profética de que esse povo cairia. E é paradoxal porque ao mesmo tempo que Deus levanta Isaías para falar ao povo, Deus vai endurecer o coração do povo. E nós vamos ver contínuos capítulos onde a mensagem é anunciada. E eu estou falando isso aqui porque como nós estamos gravando estudos que são numa sequência e você lê a Bíblia em capítulos e vai vendo múltiplos capítulos mostrando o juízo de Deus e a manifestação do juízo de Deus, parece que Deus está se repetindo numa mensagem num curto período de tempo. Mas lembre-se, não é isso que está acontecendo aqui. Isaías, o profeta Isaías viveu nos períodos do reinado de Acás, de Ezequias e de Manassés. E Isaías não fez todas as suas profecias num período curto de tempo. As profecias do livro são em um período longo de tempo, o que mostra que esses anúncios recorrentes de Deus mostram um coração perdoador de Deus, mostram um coração lento em se irar, que vai avisando ao povo de que eles têm que olhar para Deus. E nós vamos ver aqui no capítulo 22 a mensagem clássica dessa derrocada moral. Nós vamos ver uma Jerusalém que é advertida novamente, mas que simplesmente não está nem aí para Deus, está olhando para outras coisas. Me permita começar o estudo especificamente aqui dizendo o seguinte, lendo um trecho do Alec Monteiro assim. De acordo com os versículos 1 a 4, há um contraste entre o povo e o profeta. Eles se regozijam, mas ele chora. Isso porque ele vê o que eles não veem. Morte, deserção e captura. Versículos 2 e 3. Na verdade, nada menos do que a destruição da filha do meu povo. Versículo 4. O versículo 5, começando com pois, acrescenta a explicação adicional de que esse é um dia do Senhor. Será que temos de acreditar que um dia como esse veio e se foi sem o povo notar? Será que Isaías não está em princípio dizendo, se vocês conseguissem ver o que eu vejo vindo, não haveria regozijo. Se vocês conseguissem ver o que eu vejo vindo, não haveria regozijo. Então, nos versículos 1 a 3 do capítulo 22, Deus anuncia o juízo. E ele começa esse anúncio de juízo com uma estranha menção à Vale da Visão. Me permita ler aqui um trecho do Schneider a respeito disso. Vale da Visão oferece algumas dificuldades à interpretação. Vale não é uma referência à cidade de Jerusalém, que fica em cima de um monte e pode ser vista de grande distância, mas ao Vale do Imon, ao sul de Jerusalém, ou então ao Vale de Moloque, no qual os moradores de Jerusalém celebram seu culto a Moloque ou a Meleque, 2 Reis 23:10, Jeremias 32:35. Nesse caso, o profeta estaria identificando a cidade com o culto cruel ali praticado. Eu vou ler mais um trecho aqui que é importante. Segundo o procedimento fundamental que sempre se aconselha para passagens difíceis, também aqui é preciso considerar o contexto imediato e mais amplo da palavra. E neste ponto, chama a atenção o texto de 21:1, que chama a fértil terra babilônica de deserto do mar. Em seu juízo, Deus pode transformar uma determinada paisagem em seu oposto. Agora o juízo divino transforma Jerusalém, a cidade sobre o monte, em seu oposto, ou seja, um vale.
Jerusalém é empurrada para o abismo do abandono por ser... Desculpe. Jerusalém é empurrada para o abismo do abandono por Deus. Jerusalém é empurrada para o abismo do abandono por Deus. O que nós vemos nos versículos 1 a 3 é o anúncio do juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. E olha que coisa interessante. Em um contraste a essa visão que acontece, o povo está celebrando. Veja, tu cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram de guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Isaías começa a dizer aqui a profecia que vai se confirmar e que nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 4. Como resultado da desobediência, a cidade vai cair. E essa cidade está no meio da alegria, está no meio do festejo, está no meio de uma impressão de que está tudo bem. Alguns dos comentaristas que eu trabalho com eles aqui tentam colocar esse momento de alegria dentro de um contexto temporal específico. Mas não é fácil colocar esse momento de alegria em um contexto temporal específico. O que eu quero dizer com isso? Será que essa alegria aqui seria por causa de um livramento que Deus deu para o povo em algum momento específico de guerra? Mas os comentaristas falam que não parece ser esse o caso, porque se fosse um cenário de livramento, por isso o povo sobe e faz aclamação, por isso o povo se alegra, não seria coerente se esse livramento viesse de Deus, que o profeta estivesse aqui anunciando um castigo e estivesse com o coração triste. Portanto, Isaías parece estar vendo alguma coisa à frente, e não a alegria do povo aqui, como um livramento específico que o povo tenha recebido em um momento de batalha específico. Isaías está vendo aqui um momento da queda à frente e um povo que acredita que está tudo bem. Como resultado dessa desobediência, Isaías vai falar no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 22. Desviai de mim a vista. Em outras palavras, agora não adianta olhar para o profeta. Não adianta olhar para o profeta que anunciou a destruição a todo tempo. Desviai de mim a vista. Eu estou chorando amargamente porque eu anunciei isso que aconteceria. Mas desviem de mim a vista. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. A ruína da filha do meu povo se refere a Jerusalém. Isaías está dizendo aqui, não adianta olhar para mim mais. Não adianta olhar para mim. Essa mensagem foi dada lá atrás. Não adianta agora olhar para mim e tentar entender o que está acontecendo. Nos versículos 5 a 7, o profeta vê a desgraça à beira do insuportável. Olha o que ele vai falar nos versículos 5 a 7. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor dos Exércitos. Deus julga, os muros de Jerusalém caem, 2 Reis 25, 4, e o clamor se faz ouvir. Elão, que é mencionado no versículo 6, é uma força aliada à Babilônia. Portanto, Deus está dizendo, essa queda é queda feita por mim, essa queda é queda dirigida por mim a um povo que é teimoso e a um povo que é desobediente. E aí, se no versículo 4 Isaías diz, não adianta olhar para mim, no capítulo 5 a 7, nos versículos 5 a 7, Isaías mostra que o que acontece com Judá é um cerco militar de características terríveis. Veja o versículo 7. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Judá está à beira da queda. E o que Judá faz? Isaías vai dizer que à beira da queda, o que acontece com o povo? Novamente, eles buscam confiar neles mesmos, no seu próprio braço, na sua própria força. Veja o que acontece no versículo 8. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas por serem muitas e ajuntareis águas. Também contareis as casas e delas derribareis para fortalecer os muros. Isaías está dizendo, vocês vão continuar confiando no próprio braço, tentando achar a solução do próprio braço.
E aí ele diz no versículo 11, não cogitais olhar para cima. Olha o versículo 11. Não cogitais, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou tais calamidades, nem considerais que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, para prantear. Nem diante da calamidade, da angústia, do terror provocado pela sua própria desobediência, o povo de Israel, o povo de Judá, volta os olhos e cogita clamar ao Senhor dos exércitos. Esse povo é um povo de coração endurecido. O Schneider, que eu uso como comentário, ele trata esse trecho aqui do comentário assim: leviandade a despeito da proteção recebida torna o povo maduro para a destruição. Ser leviano a respeito daquilo que Deus faz por nós nos torna maduros para a destruição. Em outras palavras, Deus tira a mão de nós, como o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 1, que Deus tira a mão de nós quando nós escolhemos cumprir o nosso próprio destino. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a entender o texto de Isaías, olhando para essa profecia contra Judá, e que Ele nos ajude a entender o que Ele tem nos falado de maneira tão insistente e, eventualmente, nós não estamos ouvindo. Que Deus te abençoe.